Fala investidor, tudo bem com você? Vamos fazer um estudo hoje de uma ação PTNT4, que é a PTNAT, uma empresa do segmento de consumo cíclico e subsetor dela é produção de tecidos. É um pedido do inscrito aqui do canal, então eu adoro responder a esses pedidos aí, eu adoro fazer vídeo quando vocês inscritos pedem aqui, porque aí consegue ter uma interação entre a gente aqui e já vai comentando aqui embaixo aqui qual empresa você gostaria que a gente fizesse um estudo aqui. Ok? Belezinha? Então vamos começar aqui. Olha só, quando eu vou fazer um filtro das minhas ações, o que eu faço? Eu vou fazer o grossão aqui para você entender como que eu faço a escolha das minhas ações. Eu entro principalmente nesse site aqui, que é o Status Invest, para poder ver indicadores de eficiência, indicadores de rentabilidade, indicadores de valuation, e através deles ali eu já vou saber se a empresa é legal ou não é. E depois eu vou passando em outros sites aqui, eu vou fazer o passo a passo para você entender direitinho. Então, acompanha aqui comigo. PTNAT, PTN, T4. Então, o valor atual da sua ação, R$ 5,96. Um valor até tranquilinho aí para a gente colocar aí na nossa carteira de investimento. Claro, se ela for uma empresa boa, né? Dividend yield dela, então ela não é uma boa pagadora de dividendos. Nós vamos ver o histórico aqui embaixo, tá bom? Mas agora atualmente 3,4% dividend yield ao ano e está com uma desvalorização de 10,51% nos últimos 12 meses. Então vamos dar uma passada aqui embaixo aqui e ver alguns pontos que eu acho que são negativos nela, mas também vamos ver muitos pontos positivos, porque vou falar a verdade, achei interessante essa empresa aqui, aquela patinho feio que corre por fora. Tem um investidor aí, ó, vou colocar ele aqui na tela, Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Ele é cheio dessas empresazinhas patinho feio, ele adora empresas de tecido, empresas de setor jornalístico, tal, de jornais. Na carteira dele lá tá os montes desse tipo de empresa aí. Então, são empresas pequenas ali, com valor de mercado pequeno, que muitas vezes consegue dobrar o seu valor de mercado e também aí dar uma explosão de valorização na sua carteira. Quem sabe, mas calma lá, hein? Vamos ver devagarinho aqui. Ó, então a gente está olhando a ação preferencial, tag along 80%, a liquidez dela é baixa. Aqui é um ponto negativo que eu considero. Então, R$ 101 mil é uma liquidez bem baixa aí se a gente comparar com grandes empresas negociadas na Bolsa de Valores. Então, beleza, ponto negativo. Mas aqui já começa a aparecer umas coisas bacanas dessa empresa. Então, vamos olhar os históricos, né? Dividend yield histórico dela, então ela está diminuindo a distribuição de dividendos. A gente tenta entender o porquê que ela tem essa diminuição. Talvez ela está diminuindo não porque está diminuindo o seu lucro, mas talvez ela esteja retendo o seu lucro ali para poder reinvestir na sua atividade. Por que eu estou falando isso? Porque eu já dei uma analisada nela antes e olha só, então ela está diminuindo a distribuição e se a gente olhar o LPA dela, que é o lucro por ação, olha o LPA dela nos últimos anos. Então está invertida os dois gráficos aqui, né? Diminuição do dividend yield, mas o aumento do lucro por ação dela, olha que aumento exponencial que ela teve de 2019 para cá. Ela teve um saldo negativo em 2019, mas de 2011, 2012 para cá foi positivo e crescente esse lucro por ação. Isso aqui é excelente. Então talvez a empresa esteja retendo o seu lucro ali, parte do seu lucro para reinvestir nela e isso gera valor para o acionista lá na frente. E o PL dela atual, como é que está? Está um PL bem tranquilo, 3,67 seria o preço sobre o lucro, o tempo que você conseguiria reaver o seu dinheiro ali apenas com aquele lucro que ela distribui, tá bom? Então apenas com o lucro da empresa, lucro que ela distribui não, com o lucro da empresa, lucro por ação, ela entregando aquele lucro por ação, você em 3,67 anos você conseguiria reaver esse valor investido nela ali por ação. Preço sobre valor patrimonial dela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Então é uma empresa que está com um certo desconto, 12% de desconto no mercado. Hoje, 2022, finalzinho de julho de 2022, o Ibovespa está cheio de empresas boas sendo negociadas abaixo do valor patrimonial. Os investidores estão com medo, estão migrando para a renda fixa e desfazendo as suas ações e vendendo as suas ações no prejuízo. Isso só está jogando o preço das ações mais ainda para baixo. Isso aí, ó, oportunidade, tá? Tô falando isso aí direto, então se liga. Então, no indicadores de valuation, o PL dela para mim tá legal, dividend yield dela não é legal, mas a gente percebe que parece que ela está retendo ali para poder investir, reinvestir nas suas atividades e o preço sobre o valor patrimonial dela sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Indicadores de endividamento da empresa, então dívida líquida sobre o PL, então o tamanho da dívida dela em relação
relacionada ao PL, então está em 0,40, então está menos da metade do patrimônio líquido dela é de dívida, está tranquilo também. De 2015 para cá ela diminuiu aí a sua dívida líquida, isso aí é interessante. E aqui a gente vai olhar o que agora? Margem bruta dela, 16,20%. Nos meus filtros, seria uma margem bruta baixa, tá? Pequena, mas aí você tem que olhar dentro do setor que ela faz parte, consumo ciclo, setor de tecidos e fios ali, ver, comparar com todas as outras empresas, porque pode ser que a margem bruta do setor como um todo seja baixa sim. Então, a atual dela é 16,20 e a média é 15,9. Então, ela consegue ficar girando próximo da sua média ali na margem bruta e a margem líquida 9,31. Para mim, a margem líquida um pouco baixa também. Eu gosto de pegar acima de 15%, mas a gente consegue enxergar coisas legais e positivas aqui. Olha só, a margem líquida dela vem crescendo no longo prazo e isso é importante, porque se a empresa continuar crescendo a margem líquida dela desse jeito, só vai aumentar o lucro líquido dela em relação à receita dela. E isso aí gera valor para o acionista no longo prazo. Indicadores de rentabilidade, o ROI para mim é um ótimo ROI que ela tem, uma rentabilidade em cima do patrimônio. Então, o quanto de lucro líquido que a empresa está tirando em cima daquele patrimônio que ela tem ali, e é um ROI crescente também no longo prazo. Então, esses indicadores aqui que eu olho no Status Invest, para mim, para ela, tá girando para o lado positivo. Só a parte da liquidez média diária, que aí você tem que botar na sua carteira uma empresa com liquidez média diária baixa, sabendo que se você precisar vender, você não vai conseguir desfazer de forma rápida ali das suas ações. Mas se a empresa for excelente, for boa e você não tiver pretensão nenhuma de vender ela aí no curto prazo, médio prazo, ok, tudo bem. Quem sabe no futuro a liquidez dela vai aumentando, não é verdade? E aqui embaixo a gente só vai olhar rapidinho o tamanho do patrimônio líquido da empresa. Lá embaixo a gente vai lá, tal, chega aqui, ó, patrimônio líquido dela, 326 milhões de reais. É uma micro cap ainda, uma pequeníssima empresa ainda comparado a uma Vale que tem 430 bilhões de valor de patrimônio líquido, de valor de mercado. Então, o valor de mercado dela é 356 milhões, tem uma micro cap ainda, tem muito espaço para crescer ainda aí, Brasilzão afora. Free float 66,52%, free float legal, que seria a quantidade de ações que estão disponíveis aí no mercado para serem negociadas. Dívida líquida dela 131 milhões de reais. Setor de atuação, consumo cíclico, subsetor de atuação, tecidos, vestuários e calçados, segmento de atuação, fios e tecidos. Depois que eu passei por esse filtro aqui, vi indicadores de eficiência, indicadores de valuation, vi a rentabilidade da empresa e o grau de endividamento dela, eu falo, pô, beleza, tá legal, gostei dessa empresa. Sabe o que eu faço? Vou lá no site Fundamentos, que é esse site aqui, ó. Aí dentro do site Fundamentos eu venho aqui, ó, gráficos. Aí a gente vai ver a evolução da receita, a evolução do lucro, a evolução do patrimônio, evolução do caixa dela, evolução das despesas com investimento dela, tudo nesse site aqui através de gráficos. A gente, através de imagens, a gente consegue enxergar melhor os padrões. Então, balanço patrimonial, primeira coisa que a gente vai olhar. Aí aqui a gente já percebe que ela está com uma dívida líquida controlada desde 2013. Então, tem momentos que dá picos aqui um pouco maiores, depois diminui, mas no atual momento aqui a gente percebe um controle da dívida líquida no longo prazo. E olha o crescimento do patrimônio dela desde 2013 até o atual momento. Então, ela vem com um crescimento exponencial de patrimônio líquido, isso aqui vai gerando valor no longo prazo para o seu acionista. Então, para mim, ó, tá uma maravilha. Agora vamos olhar demonstrativos de resultados. Aqui a gente vai olhar a receita líquida. Olha a receita líquida dela crescente no longo prazo. Também ponto positivo para ela. E aqui embaixo a gente vai olhar o lucro líquido dela. Olha a explosão de lucro líquido que ela teve em 2021 e até o atual momento de 2022. Mas também um lucro líquido crescente no longo prazo. Também ponto positivo. E agora a gente vai olhar a capacidade de geração de caixa da empresa. Então, o EBITDA seria uma forma de você avaliar a capacidade de geração de caixa, caixa positivo, saúde para a empresa e caixa crescente no longo prazo, melhor ainda para a empresa. Significa que ela consegue honrar ali com seus compromissos, caso ocorra alguma coisa com seu caixa ali, ela vai lá e honra seus compromissos. E o CAPEX são despesas com investimentos. Normalmente a gente concilia o CAPEX com a dívida líquida. Muitas vezes as empresas se alavancam, então aumenta a sua dívida, pega um empréstimo para poder desenvolver, então para poder injetar dinheiro nela ali para crescer. Então CAPEX seriam despesas com investimentos que está crescente e a gente viu que a dívida líquida dela está controlada. Então isso é legal, isso é positivo. Ela não está se alavancando e ainda está conseguindo
ter despesas ali, investir no seu próprio negócio e crescer. Aí a gente viu lucro crescente, receita crescente, patrimônio crescente. Aí depois que eu vejo todos esses gráficos aqui no site Fundamentos, o que que eu faço? Tá, beleza, adorei essa empresa, gostei dela, mas agora eu preciso comparar ela entre pares, comparar com outras empresas dentro do mesmo setor, tá bom? Toda vez que você for estudar uma empresa, por favor, compare dentro do mesmo setor, porque se você comparar uma empresa, por exemplo, setor de consumo cíclico, que é essas empresas aqui de tecidos, calçados, que normalmente liquidez média diária baixa, então todos os indicadores vão ser completamente diferentes das empresas de tecnologia, que vão ter PLs altíssimos. Então, lembre-se, compare sempre dentro do mesmo setor, tá bom? E aí a gente entra aqui, ó, e faz a comparação. E aqui eu estou comparando ela com mais 3 empresas e ela está em segundo lugar. 3 empresas dentro do mesmo setor, tá bom? Ela fica em segundo lugar em indicadores de valuation. A gente olha aqui as medalhinhas de segundo lugar dela. Aqui embaixo a gente olha os indicadores de eficiência. Ela só ficou em primeiro lugar na margem EBIT e na margem líquida, que ela ficou em segundo lugar. E aqui embaixo, indicadores de endividamento, ela fica em segundo lugar. Então a gente percebe que ela está perdendo para essa aqui, ó, que tem vários outros primeiros lugares, que é a Dorler, né? Sei lá, eu acho que é isso aí que fala, mas se não for, tudo bem. O que importa é que a gente está vendo aqui que ela está em primeiro lugar. Na parte de indicadores de rentabilidade, a Petenat então fica em primeiro lugar aqui. Então tá bem interessante. Rentabilidade, ROI, ROA, ROIC e o giro de ativos também, tudo em primeiro lugar nela aqui. E indicadores de crescimento também, ela está em primeiro lugar. Então ela não é a das melhores de todas dentro desse segmento aí do setor de consumo ciclo, setor de tecidos, mas ela está em segundo lugar. E aí você gostou mesmo assim dela, pretende investir, aí o que eu faço? Eu vou lá, sabe olhar o quê? O gráfico dela para ver em qual tendência que ela está, que às vezes eu espero um pouquinho a mão aí, seguro a mão um pouquinho para fazer o aporte, porque pode ser que ela esteja numa tendência de baixa e quem sabe ela reverte a tendência logo ali na frente, ou aí eu faço os aportes com mais convicção. Eu vou lá e entro no site TradeView e olha só como é que fica legal, fecha direitinho a análise aqui, juntando a análise fundamentalista com a análise gráfica. Aqui no site TradeView eu já pego, já entro fazendo uma comparação direta com o benchmark, com o Ibovespa. Então, o gráfico mensal dela, gráfico de longo prazo, essa linha laranja aqui seria o Ibovespa e essa aqui seria a valorização dela desde 2015 para cá. Eu não vou comparar desde quando ela começou, porque ela teve esse pico aqui em 2007, 2008, na véspera ali, ó, crise da subprime, então ela teve uma explosão de valorização, isso distorceu completamente o gráfico dela, a gente joga mais para frente aqui, ó, para fazer essa comparação de 2015 para cá. Então ela está vencendo nos últimos 7 anos o benchmark, que é o Ibovespa, com a valorização próxima aos 700%, enquanto o Ibovespa entregou uma valorização próxima aí de 56% nesses últimos 7 anos. Beleza? Então, tirando o Ibovespa aqui, a gente agora vai dar uma olhada no gráfico dela mesmo aqui, estudar o gráfico. O que eu enxergo? Tendência de alta, né? Opa, tendência de alta para o ativo. Então ela está nessa tendência aqui de alta, respeitando muito bem a sua LTA, a linha de tendência de alta. Ela vai lá, corrige, dá explosões de valorização, corrige, toca a LTA dela e volta. E aí vamos olhar alguns indicadores. Índice de força relativa, mede a força interna do papel. Força vendedora acima de 50%, força compradora está mais forte do que força vendedora. Beleza, os compradores estão mais fortes, então que significa que o ativo está forte aí na sua tendência. E agora vamos olhar o MACD dela, que vai sinalizar para a gente a reversão de tendência de forma antecipada. O que acontece? A azul aqui está por baixo da laranja, isso aqui é uma sinalização de tendência de baixa nela, então cruzou aqui quando ela entrou nessa tendência aqui de curto prazo. Mas ele, no graficamente falando aqui, o MACD dela está mostrando uma tendência de altazinha ainda, que a gente consegue acompanhar ele aqui, ó, também parecido com o gráfico lá em cima, ele não está trazendo tantas informações assim para a gente. Agora vamos olhar o gráfico semanal, um gráfico mais de médio prazo, né? Esse aqui é o gráfico diário, deixa eu me arredar para cá, que aí eu enxergo direitinho. Gráfico semanal dela, beleza. Tendência dela aqui tranquila, de alta. As médias móveis dela chegou a cruzar 17 períodos, a de curto período por baixo da de 72 períodos, mas já reverteu, já voltou aqui. Se a gente trouxer mais aqui para o médio prazo mesmo, o que acontece? Ela entrou nessa tendência aqui, ó, de baixa,
E aí, beleza, criou essa resistência, foi lá embaixo na sua linha de tendência de alta do gráfico de longo prazo, segurou nela, corrigiu, voltou, rompeu a resistência da LTB, linha de tendência de baixa mais de médio prazo, veio testar ela por cima e agora rompeu ela de novo e ela está aí tentando voltar para sua tendência de alta. E quando que eu acho que ela volta para sua tendência de alta? Quando ela romper esse último topo dela aqui, né, na casa dos R$ 7,12. E agora o índice de força relativa dela, vamos ver se a força compradora está mais forte do que força vendedora. Então o ativo aqui está bem equilibrado, força compradora e força vendedora. E o MACD dela como que está? O MACD dela está interessante no gráfico semanal, mais de médio prazo, para fazer aportes, porque ele está bem aqui embaixo nos seus extremos. Eu gosto de fazer aportes quando ela faz essa reversão aqui, ó, esse cruzamento da azul por cima da laranja, e quando ele está na parte de baixo, na parte negativa ali do MACD, porque aí você pega o ativo bem cá embaixo, aqui no fundo do poço, bem próximo à base da resistência, ali o suporte da resistência. Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos resumir essa empresa aqui, PTNat. O que eu tenho para falar dela? Na parte fundamentalista dela, indicadores de valuation, PL, preço sobre valor patrimonial, estão bem tranquilos. Lucro por ação, a gente viu que está um crescimento bem interessante de lucro por ação. A parte de eficiência da empresa, ela está ali quando a gente fez aquela comparação com as outras empresas em segundo lugar. Então, ela não tem uma margem bruta tão alta, não tem uma margem líquida tão alta, mas está bem próximo ali de ficar legal. Na parte de rentabilidade, ela ganha na comparação, então ela tem a maior rentabilidade entre as 4 empresas que a gente estudou aqui no atual momento. Os gráficos dela, a gente vê crescimento de lucro, vê crescimento de patrimônio, vê crescimento de receita, vê crescimento de caixa. Olha que legal. E ainda ela está tendo despesas com o desenvolvimento dela ali, fazendo investimentos ali, sem aumentar a sua dívida de forma exponencial. Então, é uma empresa legal na parte fundamentalista. Tome cuidado com a parte da liquidez dela, que é uma liquidez muito baixa. Não é recomendação nem de compra nem de venda, tá bom? Mas os filtros delas, os indicadores estão bem positivos. E na parte gráfica aqui, olhando o gráfico de longo prazo, ela está nessa tendência de alta dela aí desde 2015, 2014, e na parte do gráfico mais de médio prazo, ela está rompendo essa resistência aí dessa linha de tendência de baixa que ela acabou de fazer. Então, é uma empresa positiva, ao meu ver, e eu só tomaria cuidado com a liquidez média diária dela. Beleza? Essa é a forma que eu faço normalmente para escolher as empresas. Tem outras formas de você escolher, fluxo de caixa descontado, mas aí são mais investidores profissionais que fazem isso, os analistas de investimento. Então, vamos fazer cálculos mais complexos para nós, pequenos investidores, pobres mortais aí, que vai estudar os livros aí, vai tentar fazer a melhor forma possível a nossa carteira. É um passo legal aí para você já filtrar bastante empresa ruim aí, para tirar bastante empresa ruim da sua carteira. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.